São 7 horas e 27 minutos. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM novamente. O Folha no Ar continua. Hoje o assunto, como costumo dizer, é de uma importância vital. Nós temos o mês de outubro rosa, que fala sobre câncer. Não só o câncer de mama, mas o câncer na mulher, né? É muito importante. A gente fala sempre de prevenção, essa coisa toda, e cada vez mais é multidisciplinar. Nós temos aqui nessa primeira parte do programa, depois a gente vai conversar com a sequência do seu trabalho. Maria Najimy, muito obrigado por você atender assim de ontem para hoje, com essa sua simpatia de sempre. E a gente sabe da tua agenda, que é realmente muito complicada. Além de tudo, é filho, isso e aquilo. Não é brincadeira. E muito obrigado por você ter vindo, como sempre, com essa presteza. Nada, como sempre, outubro é um mês de conscientização, a gente já fica meio que de stand-by para esses convites. Eu agradeço o convite, o prestígio de estar aqui com vocês. Vocês não conheciam o Arnaldo não, Neto, nosso prazer. Editor da Folha da Manhã e também daqui da Rádio Folha FM. E eu queria que você falasse um pouco da detecção, que é a sua especialidade no caso da cirurgia, de remoção de qualquer tipo de câncer de mama, mas da importância da prevenção e principalmente da detecção cedo. Na verdade, assim, quando a gente parte para conversar sobre a questão de prevenção de câncer de mama, a gente não tem tanta coisa para falar. São poucos os fatores que são modificáveis. Então tem pouca coisa que a mulher sozinha pode fazer para não ter o câncer de mama. O que a gente pode oferecer é o que a gente chama de diagnóstico precoce. Quanto menor o tumor, melhor são as chances de cura. E o tratamento fica muito menos invasivo. Ou seja, uma paciente que em 2, 3 anos precisaria com certeza absoluta tirar uma mama, a gente consegue tratar muitas das vezes só com segmentos, ou seja, com cirurgias pequenas, com a remoção só do tumor. Então, o diagnóstico precoce, atualmente, a gente consegue através de exames de imagem, porque a partir do momento que ela já encontra o nódulo, esse nódulo já não está tão pequeno. É exatamente isso que eu ia lhe perguntar, doutora Maria. Aquele autoexame, ele ainda tem alguma importância ou muitos dizem que caiu muito a importância do autoexame? Vamos lá, na verdade, a questão da mamografia ainda tem um percentual muito pequeno de pacientes que têm, que realizam esse exame no decorrer dos anos. Então, o autoexame, que a gente chama também de autocuidado, é uma forma da mulher estar se conhecendo e, obviamente, se tiver alguma coisa fora da normalidade, ela precisa estar informando a profissional de saúde para poder estar sendo investigado. Agora, doutora, a mulher é muito mais regrada nas questões de saúde do que o homem, ponto. Isso aí não se discute. Tanto é que desde nova a menina vai ao ginecologista. E a mastologista, quando que é esse passo? Se ela sentiu qualquer diferença em qualquer idade, ou é ter uma idade específica de que vão aparecer sintomas, ou qualquer indício de que possa levar ao câncer de mama? Ótima pergunta. Na verdade, assim, a mastologia é uma especialidade relativamente nova. Né? Antigamente, os ginecologistas e cirurgiões que resolviam as questões de câncer de mama. A mastologia ela veio para acrescentar do ponto de vista que o ginecologista tem muitas coisas para fazer por essa questão da rotina, né? E, atualmente, os colegas ginecologistas acabam enviando quando tem alguma alteração de imagem ou alguma alteração no exame físico que precisa de uma abordagem mais específica. O mastologista, especificamente, ele precisa, quando tem o caso do câncer, né, quando a paciente tem o diagnóstico de alguma coisa, ou benigno ou câncer, na questão da mama, e quando o paciente tem histórico familiar, porque aí, às vezes, o mastologista faz um acompanhamento mais personalizado desse tipo de paciente. Fala-se muito, hoje a gente teve um exemplo que ficou na mídia internacional, da possibilidade e realmente da existência hoje de exames genéticos que preveem, quase que de forma exata, a possibilidade daquela pessoa vir a ter um câncer, como foi o caso da atriz americana Angelina Jolie, e resolveu fazer aquela cirurgia preventiva.
como está isso no conceito dos médicos, dos mastologistas? O que isso existe de realidade, de efetividade ou não? Ótimo também. A questão dos testes genéticos, o DNA foi, né, codificado há pouco tempo. Então, a gente ainda está caminhando nessa questão genética. O que a gente já tem de conhecimento, que já é muita coisa, é que algumas síndromes genéticas, elas podem ser detectadas através de exames, né, de painéis ampliados, e hoje em dia a gente já tem isso disponível, alguns casos até pelo convênio. E esses painéis ampliados, esses testes genéticos são feitos, e a partir do momento que você tem alterações genéticas que são significativas e que vão incutir para essa paciente um risco aumentado de câncer de mama, a gente pode sim proporcionar para essa paciente, de acordo com o desejo dela, que isso também tem que ser muito de acordo com o que a paciente deseja, a adenomastectomia profilática, que é o nome da cirurgia, que é feita para a retirada das mamas e colocação de implantes no local para reduzir a chance de ter câncer de mama. Mas não elimina totalmente? 100% meio que nunca, porque a gente tem tecidos ectópicos e toda a cirurgia, ela não consegue remover todas as células da glândula mamária, mas a gente reduz em torno de 90%. Entendi. É uma redução bem interessante. Arnaldo. Agora, e a frequência de que a mulher deve fazer o exame, a prevenção do câncer de mama? Ela é gradativa? Com uma certa idade, o período é menor entre um exame e outro, e à medida que ela vai envelhecendo, há uma redução? Como que é essa periodicidade desses exames? A gente tem uma diferença grande do que a gente tem no SUS e o que a gente tem de guideline internacional, né? Os guidelines internacionais, você faz a primeira aos 35, de base, né, para ver como é que está a mama, e a partir dos 40 você faz anual. E a gente vai fazer essa mamografia até a paciente ter uma expectativa de vida de até 7 anos. Que hoje em dia, graças a Deus, os pacientes de 80 anos estão muito rígidas, estão muito bem, e a gente continua fazendo os exames. Isso é o que a gente tem de consultório, de guideline internacional que a gente pode estar aplicando, né? E no SUS, a gente, obviamente, tem uma fatia do orçamento que precisa ser colocado, e aí eles fizeram algumas adaptações. E aí a gente tem a partir dos 50, e dos 40 aos 50 a gente tem a cada 2 anos. A gente tem um estudo que acabou de sair, que eu acho que vai acabar mudando isso do SUS, que 20% a 40% dos cânceres nas pacientes são entre 40 e 50 anos. Então, a gente tem um percentual maior de câncer nessa faixa etária, são cânceres mais agressivos, mas, de acordo com o bolo epidemiológico, não faz tanta diferença estatística. Então, no final das contas, isso ainda não mudou, mas eu acredito que vai mudar com o tempo. Agora, essas ações periódicas, o Outubro Rosa não é de hoje que se fala, né? A gente já tem aí há vários anos a campanha no mundo inteiro, aqui no Brasil sobretudo. Esses pontos específicos, e eu falei até isso com o que é do Álvaro Alvim, um médico que veio, Paulo Garcia, doutor Paulo Garcia, que teve com a gente. Ele é físico médico. Legal. Do Álvaro Alvim. Levar o exame, levar esses caminhões que tem para mulheres terem atendimento, levar isso ao interior, levar isso à Baixada Campista, levar isso ao extremo norte da cidade, falando de campus, isso reflete em algum tipo de resultado efetivo? Há uma conscientização maior por parte da população quanto à necessidade da prevenção do câncer de mama? Na verdade, eu acho que qualquer ação é válida, né? Que seja para informar, porque toda pessoa que está assistindo uma palestra, que seja uma pessoa falando, ela vai replicar esse conhecimento para sua vizinha, para algum parente que está precisando de ajuda. Colocar o mamógrafo à disposição, atualmente é o que a gente tem de melhor, porque você consegue tentar puxar essa paciente que não estava fazendo o cuidado adequado das mamas. Então, acredito que a questão do mamógrafo é importante, sim. Agora, tem que ver a questão da qualidade dessa mamografia e se essa paciente tentar viabilizar o acesso dela, que eu acho que hoje em dia é o que a gente tem de mais dificuldade, né? Os tratamentos já estão estabelecidos. A gente tem 3 Unacons na cidade, por exemplo, que funcionam de forma adequada e dentro das suas limitações, obviamente, mas eles funcionam e, assim, essa questão de tratamento já está estabelecida. O difícil é a paciente chegar lá, fazer o diagnóstico, pensar essa paciente no bolo de todas as outras que apresentam alguma alteração. Doutora, a senhora vê, por exemplo, o medo do diagnóstico como um fator importante? Nossa, eu acho que isso é a maior dificuldade. Eu não vou fazer esse exame não, porque eu estou com medo de que eu esteja com a doença. E quando ela faz o exame e fala que não vai abrir e não leva para ninguém, guarda em casa, até alguém achar. Isso é muito comum também.
Pois é. E agora, Arnaldo, mais uma perguntinha, que é uma curiosidade minha que eu tenho, porque a mulher, isso pode ser achômetro da minha parte, né? Sou jornalista, não sou médico, mas a mulher é muito mais vulnerável aos hormônios do que o homem, eu creio, pelo menos. E o fato de ter jovem um câncer de mama e passar por todo esse processo, que deve criar alterações hormonais e tal, a mulher fica impedida, por exemplo, de engravidar, de amamentar, de alguma mudança hormonal nesse sentido? Importante, na verdade, assim, as pacientes jovens que fazem o tratamento para câncer de mama, às vezes elas fazem o que a gente chama de castração quando elas fazem a quimioterapia. E às vezes elas nem voltam a menstruar, porque os ovários, eles param de funcionar neste momento. Algumas voltam a menstruar depois de certo tempo. Eu tenho pacientes, por exemplo, que fizeram tratamento jovens que estão com filhos aí já depois do tratamento. E existe hoje em dia, obviamente, técnicas para fazer o congelamento desses óvulos ou então de embriões para poder proporcionar uma gravidez futura para o paciente. Antigamente tinha uma questão que não podia engravidar dentro de certo tempo, atualmente não. Acabou o tratamento, o paciente já pode engravidar. Mas é pelo tratamento, pela quimioterapia, né? Não pelo fato de ter tido câncer e que há alguma alteração hormonal. É porque, na verdade, alguns cânceres, eles se alimentam, né? Estou tentando usar uns termos mais simples, obviamente, para vocês entenderem. Ele se alimenta de hormônios, então, quando a gente faz o tratamento, um dos tratamentos é dar uma medicação para o paciente, durante 5 ou 10 anos, que vai bloquear a questão hormonal no organismo e na mama, consequentemente. Então, essa paciente, às vezes, fica com dificuldade para engravidar, porque os hormônios não agem de forma correta para o ciclo gravídico, né, acontecer. Nos últimos anos, você tem acompanhado um certo desenvolvimento, um certo adesão de conhecimento da população com relação à prevenção, está mais consciente com relação à medicina preventiva, a necessidade de fazer exame mais cedo, de procurar um médico com certa frequência para acompanhar um possível desenvolvimento de câncer, no caso específico do câncer de mama? Eu brinco que minhas pacientes são meus orgulhos, né? Porque eu coloco lá o dia que tem que voltar e elas voltam bonitinho, fazem os exames. Isso é muito importante. A gente tem pacientes que a gente acompanha, eu tenho pacientes aqui de Campos que eu já acompanho há mais de 10 anos, e que elas fazem controles periódicos e que, infelizmente, algumas delas, mesmo fazendo controle periódico, de 6 meses para outro, aparece o tumor, aparece o câncer. E a gente consegue pegar, a grande parte das vezes, em fase muito precoce. E isso é a grande questão de fazer esse controle mais de perto. Porque você pegando nessa fase inicial, você, grande parte das vezes, proporciona para a paciente tratamentos muito menos agressivos. Então, essa consciência de que tem que se cuidar das mamas e que as mamas precisam ser vistas, isso é muito importante. E esse trabalho do Dr. Rosa tem essa importância exatamente por isso. Porque a paciente que tem medo, infelizmente, a gente tenta, de alguma forma, tentar minimizar isso e explicar para ela que é muito melhor ela estar avaliando as coisas inicialmente. Bom, são 7h40, 7h41. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Aí, depois do intervalo, o Dr. Tiago Rocha já está aqui conosco. A gente vai fazer uma transição, exatamente, que eu acho muito importante, exatamente do trabalho da doutora Maria Najimi para o trabalho do Dr. Tiago Rocha. E nesse intervalo, eu vou colocar um depoimento de uma psicóloga que trabalha com mulheres sobreviventes do câncer, né, vitoriosas do câncer, e que ela dá um depoimento pequeno, mas muito interessante do lado psicológico. A gente fala, é um tratamento multidisciplinar, né? E é um tratamento, eu acredito muito nisso, onde a confiança da paciente no médico, a confiança na cura, na credibilidade, e o otimismo faz uma diferença fundamental. Nós vamos a um pequeno intervalo, é o outro telefone. Tem 2 telefones, a gente tem 2 chances de acertar, né? 50% de chance de acertar, a gente sempre erra. É sempre assim. Bom, nós vamos ao intervalo e voltamos um instante com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A gente faz planos o tempo todo.